Andor chegou ao fim, arco número 4, episódios 10, 11, 12, Marcelo Forlani. Que final, Marcelo Forlani! É isso aí, né? Antes de você conseguir correr, você tem que andar. Não deu certo. Nossa, andou devagar, porque já tive pressa. Tentei. Enfim, mas olha só, chegamos agora ao final. E já dá pra pegar e assistir direto Rogue One. A verdade é essa. E eu assisti, tem umas coisas pra comentar aqui já. Quero ver se o João vai concordar comigo ou não. Olha, ele veio munido de argumentos, estudou Star Wars, olha que orgulho. Ah, Star Wars aqui? Não, é Andor. É Andor, é melhor do que Star Wars. É muito melhor que Star Wars. Não, então, brincadeiras à parte, a gente tem sempre falado aqui, imagino que a gente vai abordar ainda no Veredito, que ainda vai sair aqui no canal, sobre como Andor elevou a régua de Star Wars. Sobre como Andor, pelo menos pra mim, é o melhor de Star Wars desde 1977. Mas, antes que a gente faça uma crítica geral, e não é não, tá bom, disse o velho pai. Mas, sacanagem. Mas, antes que a gente fale de uma crítica mais geral aqui, vamos nos ater aos episódios, vamos falar do episódio 10, que é um episódio de revelações, né? A gente aprende um pouco sobre o passado do Luthen e da Cleia. Um pouco não, tudo, né? Praticamente tudo. É um grande flashback pra ele. Exato. O que importava a gente aprendeu. Eu queria saber mais umas coisas, né? Ah, é? Você é curioso. Qual o planeta dele? Não sabemos. Né? O que ele tá fazendo ali naquele planeta? Não sabemos também. Saqueando como um bom imperial. Mas aí bate a realidade. Aí o Império começa a mostrar suas garras e ele vê o buraco que ele tá se metendo. O Império contra-ataca, né? O Império contra-ataca. E aí ele tem a humanidade recuperada quando ele conhece a criança Cleia, que não tinha esse nome, né? Nem ele também, né? O nome dele era Leon, não era Luthen. Vamos chamar de Luthen para facilitar. Exato. E aí ele agora é esse aspirante a colecionador para começar o seu mini reinado de contatinho da rebelião, né? E ele fala, né, em muitas cenas desse flashback com a Cleia, o quanto eles têm que esperar, o quanto ela tem que se mover quando ele mandar, que é algo que acontece inclusive no início do episódio, né? Que ele fala, se mexa, e aí ela se move. E aí quando ela era criança também, se mexa, e aí ela se move. Porque é com a visão macro do Luthen que a rebelião começa a dar os seus primeiros passos ali, não é? É muito legal a gente voltar, essa volta no tempo, eu não estava esperando esse flashback. Legal. Embora, assim, fosse uma coisa que faria sentido pelo tipo de história que a Disney tem esse costume de contar. Geralmente, o penúltimo, antepenúltimo episódio é um flashback. Antepenúltimo ou penúltimo é um flashback que deixa tudo pronto para o clímax. Sim. Né, no que vem a seguida. Então, quer dizer, fez sentido dentro do que a Disney Plus tem acostumado a mostrar, porém, eu não estava esperando um flashback do Luther. E eu gostei bastante de ver ali como que eles começaram. E a ideia toda, principalmente, né, da Cleia ali, que é uma personagem que fica muito na sombra dele, como que ela vai ganhar esse protagonismo, principalmente nos episódios que vêm a seguir. E a Elizabeth Dulall, que é a intérprete da Cleia, né? Ela entrega com tanta paixão, sabe? Com tanto de corpo. Principalmente nesse episódio, no 10. Sim, claro. Na série inteira, né? Se a gente for fazer um retrospecto, ela sempre é uma atriz que chama atenção. O papel da Cleia chama atenção por muitos fatores. Tem esse daqui e tem o outro que ela fica tentando tirar o mecanismo. Isso, a escuta. A escuta. Lá da peça de museu lá do contrabandista lá que eles casam o filho, né? Que a Mon Mothma casa a filha, no caso. Então, ela sempre tem uma entrega muito, muito potente de interpretação e na personagem, porque a gente vê o quanto ela é sisuda e carrancuda pela rebelião. Ela tenta não demonstrar sentimentos, tenta não ser uma pessoa emotiva, ela é prática, ela vai e faz. E nesse episódio, apesar dela ir fazer, a gente vê quanto ela quebra. A gente vê o quanto ela tá partida por dentro. E aí a Elizabeth Dulall entrega uma performance fenomenal de todos os passos da Cleia naquele hospital, que, mais uma vez, eu adoro o cotidiano de Star Wars em Andor. Então a gente vê um hospital em atividade, coitada da velhinha alien lá sendo arrastada pra tudo quanto é lado. É meio ET, né? Com cabeça mais longa, assim. Lembrou um pouquinho ET. Oh não, my neto me ligou. My neto.
Então ela tem uma entrega tão potente nessa cena, sabe? E é muito legal que depois a gente vê que o Império fica tão perdido com as ações da própria Cleia que eles acham que é uma equipe inteira. Sim, né? sim. E não, é só a força dessa mulher, velho. É, a força. A força. Ela é a força por trás de tudo ali. E consegue salvar a rebelião, de certa forma, né? Ou pelo menos atrasar os planos do Império de descobrir o que eles já sabem. Exato, a Estrela da Morte, né? Até que, enfim, isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, que é justamente Claro. as consequências disso. E uma coisa, quando a gente estava assistindo aqui, eu falei, caramba, quando a Cleia aparece de cabelo escovado, solto, assim, ela parece a Leia. Lembra muito a Carrie Fisher quando era mais nova. E em vários momentos na primeira temporada houve teorias sobre isso. Ah, De que Cleia era um código pra Leia. é? E que era um recast. Mas não. Não é pra tanto. Não, calma, galera. Calma. O que você achou, inclusive, né? A gente perdeu aí o nosso rato, nosso delator imperial, que era o Lone Jung. Pois foi de base. Não gostei que ele morreu. Então, mas é uma coisa que é comum, principalmente Como assim? no universo de Andor e... Achei que você ia falar que era comum onde você andava, esses lugares. Não, é comum. Eu tenho aqui argumento que eu posso, sei lá, né? Se você fosse um espião agora, você já tinha morrido aqui Eu agora. já tinha rodado. Mas é comum em Andor, assim. Mas acabou o episódio e eu falei, puta, eu preciso assistir pelo menos um pouquinho de Rogue One ali pra entender onde que tá a ligação de uma coisa com a outra. Eu tava vendo Rogue One, o Cassian Andor, Capitão Cassian Andor, logo no começo ele mata um cara que sabia demais. Sim, Tivik, que é o mencionado ali nos últimos 2 episódios, né? Então, é isso. Cara, você precisa proteger a informação. O que eles estão fazendo é uma coisa maior. Era o que aconteceu ali. Tipo, se o cara abre o bico e fala para quem que ele já passou os dados da Estrela da Morte, eles iam atrás dessas pessoas, tipo, certeira, de uma forma muito certeira. Então, assim, eles têm que fazer uma casualidade, entre muitas aspas aqui, para proteger um bem maior. Mas é triste. É triste que ele fala, minha Mano, mulher... e ele tava muito com o cu na mão, né? Ele tava. Você vê ele andando, ele assim, ó. É isso. Eu acho que o Luthen matou ele também por conta disso. Se o Império dá uma apertada nele, ele fala. Ixi. Ele canta. Ele tem família, né? Ele falou, o que você vai fazer? E minha filha? E minha esposa? Tipo, elas são escondidas agora, mas por quanto tempo? Pra onde que a gente vai? Onde você vai levar a gente? Que dia? Quando? E justifica até, né, uma coisa que eu tava até agoniado nos últimos episódios, que é o tempo todo eles falando Yavin. Gente, essa base é o segredo mais importante da história de Star Wars. Vocês estão falando... O Bail Organa fala isso no meio do Senado. Ah, não, depois eu te encontro em Yavin. Para de falar, usa o código, usa qualquer coisa, fala Dantooine, mas aí Yavin. Aí quando o Luthen fala, não, eu te levo pra Yavin, eu falei, pô, tá falando de Yavin de novo. Ou vai levar ou vai matar. E matou e foi de base. Agora uma outra coisa sobre Yavin, uma pergunta aqui agora. Olha aí. /cutucão. Cara, se você vai fazer uma coisa que você precisa esconder, aquelas pirâmides lá não chamam muita atenção, não? Você não conseguia fazer chama, mas você tem que saber pra onde apontar. É tipo asteroide no espaço, né, que vai cair na Terra, você tem que saber onde você aponta pra poder ver se tá vindo alguma coisa ou não. Então, o rolê da base rebelde é esse, tipo, são trilhões de planetas e luas, e o Império não sabia onde encontrar. O legal da base de Yavin era justamente por ser um lugar, entre aspas, inóspito, né? Então, aqueles templos ali, eles têm milênios. Na época dos Legends, no caso, no universo expandido Legends, eles são os templos dos Massassi, que era um povo que idolatrava a força e tal, mas um povo extinto há milênios. Então, ninguém tava nem aí. Deixa lá. Deixa lá. Tipo, é museu. Museu que ninguém vai. Entendi. Entendeu? Então, o Império não fazia ideia que a base era lá. Era até arriscado a base rebelde ser em Dantooine, como era anteriormente, porque era um planeta mais habitado. Yavin não. Yavin era desabitado, era um planeta inóspito praticamente, né? Então eles puderam montar a base rebelde lá. Pra isso que o João tá aqui, tá vendo? É isso aí. Carregar um abraço. Olha só, teve mais uma coisa que eu quero falar nesse episódio, rapidinho, que é a Dedra. Porque ela fez o que ela tá acostumada a fazer, que é interferir na investigação dos outros.
E trabalhar por conta própria. Mas eu achei regras. isso rápido. Cagou regra. Quebrou, cagou. E quebrou regra, cagou nas regras. E se cagou, Se cagou toda. Mas eu confesso que eu achei todo esse desenvolvimento um pouco rápido. Apesar de muita coisa ser fora da tela, né, que é a gente entender que ela acabou interferindo nas investigações do Hirt, que era o estagiário dela e foi promovido. E aí tem aquele diálogo dele, eu não busco a glória, por que você acha que me botaram no eixo e tal? E aí ela foi e interferiu na investigação dele, começou a acessar a investigação dele e ela mesma, por conta própria, foi ali em cima do Luthen. Eu queria pelo menos ter visto um pouco mais desse cerco fechando em cima do Luthen e não apenas a informação de que o cerco estava fechando. Que foi quando o Lone falou, estão arrumando uma operação aqui em Coruscant, vão te pegar. Entendeu? Eu queria ter visto isso um pouco mais. Mas o lance é que justamente na hora que o Luthen fica sabendo que ele tá ferrado, que ele fala assim, Cleia, vaza, mexa-se. Mexa-se, É porque ele já sabe que deu ruim. É verdade. Então não dava tempo realmente. Enfim, eu achei estranho da parte dele, ele não ter um plano de contingência mais rápido até, sabe? O plano de contingência dele ele jogou um chazinho quente ali no negócio. Na paz, né? No tempo dele. Jogou no tempo dele. Tava fazendo a cerimônia do chá ali, né? Pelo amor de Deus. Você podia ter escapado. Deixou lá meio... Tipo, não foi nem até o final, ele foi só até, sei lá, 3/4 da barra de soufflé dele lá. Não fez nem questão. Não fez questão. Tudo bem. Tanto é que conseguiram ver depois da onde que eles estavam transmitindo, né? Exato. Por causa disso que a gente vê no próximo episódio. Exato. Mas é justamente a cadeia de eventos que leva a Rogue One, e isso que é bonito desses episódios. Apesar de serem episódios que pra mim foram episódios, entre aspas, um pouco mais abaixo do arco anterior, por motivos óbvios, mas ainda são episódios que são de passagem, né? São episódios que levam pra Rogue One e obrigatoriamente eles teriam que ter alguns pontos de contato com o Rogue One. Mas da forma como foi feito eu gostei muito. Essa cola final aí, né? Que é difícil você conseguir juntar as coisas. É mesmo. Então bora pro 11, bora pro 11º episódio, penúltimo de Andor, onde o cerco se fecha, né? O Luthen morre, a Cleia acaba com ele, enfim, porque tem que acabar, né? Com dor no coração. E aí ela começa a tentar entrar em contato... De novo, contingência, né? Contingência, exato. É uma casualidade. E aí ela tem que entrar em contato com a rebelião, ela tenta entrar em contato com o Wilmon, né? O Wilmon Pack, para, enfim, chamar a atenção e passar adiante o recado. Por que o Luthen morreu? Luthen morreu por uma informação vital de que estavam preparando uma arma. Aí ela fala, né, as palavras-chave, né? Scarif, Jedha, Krista Skyber, Gorman, Galen Erso. O que mais? Esqueci. Então, aí a gente teve essa discussão aqui quando a gente estava assistindo, né? Eu falei, cara, eu ia ser um péssimo espião. Eu esqueço tudo. O João tá aqui pra isso. Tipo, ele lembra das coisas. Eu não lembro... João, seu nome, né? Jedi. Marcelo. Então, é isso, cara. Tipo, se passasse informação pra mim, eu ia escrever na mão, eu ia escrever no papelzinho, eu ia mandar um lembrete pra mim, eu ia tatuar, fazer igual a Amnésia, eu ia tatuar no braço, assim. Eu ia ser um péssimo espião, cara. Só de que eu não sou. Você ia rodar rápido. Eu ia. Ia rodar rápido. E falando em rodar rápido... Tudo que a Dedra fez de cagar a regra e cagar nas regras... Ela acerta depois. Não, ela dá a letra. Ela dá a letra. Só que o problema é que ela deu a letra... Como achar Foi, a Cleia. A Cleia. Mas ela deu a letra pra alguém que morreu. Então não adiantou de nada. Que foi o Hirt, né? Virou peneira no episódio seguinte. Mas o que eu queria falar é que ela ter descoberto o que era a Estrela da Morte, fez o Lone Jung descobrir o que era a Estrela da Morte, passar pro Luthen, que passa pra Cleia, que passa pro Cassian, que vai investigar tudo e leva a Rogue One. Ou seja, Rogue One, uma história Star Wars, é culpa da Dedra. Dedra Miro, maior rebelde que você respeita. Entendeu? Olha aí o ciclo se fechando. Foi culpa dela, velho. Se ela não tivesse sido intrépida como é que a pessoa... intrometida. Se ela não tivesse sido intrometida... Eu ia falar ambiciosa, mas intrometida funciona melhor. Porque não era só ambição, ela não queria subir dentro da cadeia do Império, né? Ela queria, cara, solucionar uma coisa, mas pra ela mesma. Pra ela, ela tava agoniada. Não, tem alguma coisa aqui. Por que a gente tá fazendo isso, hein? Por que
Será que foi a morte do Sírio também deu uma impulsionada nela? Não, ela já tinha isso. Né? Ela Já tinha. Pois é, e o Krennic aí? Puta que pariu. Que cena. B. Mendelssohn, fecha aqui na moral, produção. Fecha aqui, Pikachu. B. Mendelssohn. Gold. Você passeia, você desliza, o cara tá à vontade com aquela capa dele em Andor. Em Rogue One é só o cheirinho. Rogue One ele tá travado, Rogue One ele tá contido ali, que eu tenho Tarkin, né? Todo mundo tem que se mostrar pro Imperador, é o Darth Vader ali, aquela coisa. Mas em Andor o cara tá passeando desde o arco 1. Pelo amor de Deus, Krennic, você é foda. Na hora que ele chega, todo mundo fecha, né? Fecha mesmo. A Dedra mesmo fechou toda ali. E ele com uma na cabeça dela. Mano, muito foda, cara. Ele coloca a mão aqui assim, ó. Ela fala assim, puta, fudeu, mano. Véi. O que eu faço agora? Tipo, parece que ele paralisa ela, né? Tipo, ela não consegue nem olhar, nem o olho. Ela não consegue virar pro lado, assim, pra ver o que tá acontecendo. Não, é foda. Toda essa cena do Krennic é foda, velho. O cara tá passeando mesmo. E é bom porque a gente viu como ele é um vilão bom, sabe? Em Rogue One, acho que a gente não teve nem um terço do quanto ele poderia ser vilão. Mas em Andor, nesse episódio, putz, passeou. Agora, de novo, uma perguntinha aqui, rápida. Em Rogue One, ele tá com duas fileirinhas aqui. Uma vermelhinha cheia e uma azulzinha cheia. Aham. No Rogue One, desculpa, isso em Andor, nos episódios que a gente viu. No Rogue One, ele tá só com uma fileirinha de vermelho. Mas no início. Na hora que quando ele encontra a verdade. Ali é quando ele Aquilo pega... é antes. Isso, ele tá atrás do Erso. É antes da cena da morte. Pode crer. Encaminhar a construção ali. Ali é uns 3, 4 anos pós-Guerras Clônicas, eu acho. A menina tá pequena ainda, né? E, tipo, na verdade, isso daí já é bem depois. Exato. Pode ir pá. Ali ele tá no início de carreira, mas já causando. E aí, quando chega em Andor e Rogue One, ele já tá full director, né? Diz ele com contato com o Imperador, mas eu duvido muito. Eu acho que toda vez que alguém fala que tá falando com o Imperador é Miguel. eu acho que é só ninguém tem essa DM aí? Tem nada. Esse zap aí. Forlani tem zap mais relevante que o Krennic. Não sei. Tem sim. Olha só, teve mais uma coisa que eu achei massa aqui desse episódio, que foi... Peraí, o que foi que eu achei massa aqui? Ah, sim. Tem uma treta ali imperial, né, entre o Partagaz e o Krennic, mais porque o Partagaz fala, já iam descobrir, todo mundo já ia saber, o Krennic fala, mas a gente segurou até o máximo para poder, falta dias para terminar esse negócio, já estão vazando tudo, então ele tá muito com o cu no ponto. E é muito legal tudo se encaminhando para a missão final, que é o resgate da Cleia, né? Então a gente tem o Melch chegando a Coruscant pela primeira vez, o K2 vindo e falando, não, eu participei de uma parada aí. Uma manifestação não, foi provavelmente Dia do Império, tá? Fica a curiosidade aí. Dia do Império, que é a data comemorativa. Já fui pra lá. No Dia do Império? Não, ele fala. Tá. Né? Não, já fui lá. O Imperador estava lá. Amigo. E aí o Cássio, foda-se. É muito bom. Não, o K2 é sensacional. E toda essa missão deles, né? Ali... E ele vira o K2SO que roubou nossos corações em Rogue One, né? Tipo, no momento que ele é religado ali, você já vê todo... Dá pra chamar de humor? Acho que dá pra chamar de humor, né? Humor, a acidez dele. Sabe que eu fiquei triste? Eu queria ter visto mais dele. Do K2SO? Eu queria ter visto ele mais de um arco. Achei que faltou. Ele só ser ativado no final do penúltimo arco e a gente vê pouco dele, assim, né? Foi massa, mas eu queria que eles tivessem sido amigos por mais tempo. Nesse como é o nome? Retcon que fizeram aí dos quadrinhos. Mas tudo bem, enfim, tá bonito. Dá pra fazer uma... Não, pior que não dá, porque já tá junto. Dá pra fazer um spin-off, mas não dá tempo. Não, o Alan Tudyk, na entrevista que deu pra gente do Omelete na Star Wars Celebration, eu mencionei pra ele que ele falou no painel lá, né, que ele queria um spin-off do K2SO que seria K2 Fast, K2 Furious. Genial. Vamos, quer ir pro último já? O que mais que tem no 11? Nesse aqui tem basicamente eles chegando lá e aquela tensão do apartamento, né? Tipo... Isso, tem a ideia do Partagaz.
Ah, não, diz que ela tá infectada, que ela tá contagiosa e que... Dá super certo. Não, é pior que depois fudeu ele. Então. Foi uma... Quando eu vi, eu falei, pô, puta ideia, parabéns aí, Patagal. O cara trabalha, por isso que ele é líder nessa porra. E aí chega, não, gente, tá todo mundo lá em outros setores, porque Procurando tá alguém que tá infectado. Parabéns, gênio. Partagás aí, ó. Eu que concordei, mas, pô, você se ferrou. Não é à toa que depois ele tem que ir dessa pra uma melhor, né? É, ele resolve a dele. E aí a gente vai no episódio 12, que é o K2 amassando as comunicações lá da sala de guerra do Bureau de Segurança Imperial, todo aquele combate no corredor. E acho que não sei, tá? Posso estar falando besteira. Mas é a primeira vez que a gente vê um combate no corredor foda de Star Wars, mas só com blasters e sem a força. Porque a gente já teve isso em Clone Wars, né? Com o Darth Maul. Em Rogue One temos Vader, temos o Luke Skywalker no Mandalorian. E agora a gente teve o K2SO usando o hit de escudo, fazendo dele de peneira com os blasters. Piu, 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 piu. Pô, foda demais. Foi bonito. Posso falar o que me lembrou que? essa chegada do Luke K2SO ali no apartamento? Eu ia falar uma coisa, mas tem até duas. Aí. Mas principalmente o Vader no próprio Rogue One. Né? Tony Gilroy, você foi o responsável pela cena do Vader, você foi o responsável pela cena do K2. Eu ia puxar até o Luke chegando em Mandalorian, mas é mais o Vader chegando em Rogue One. Muito mais o Vader. Que é muito brutal, né? E é com pessoas. Então é o K2 segurando, jogando gente, usando de escudo. É bonito de ver. É bonito. Você teve essa impressão também ou foi Tive, eu falei aqui. Acabei de falar, o Forlan tá doido. Eu acabei de falar, ó, cenas do corredor e tal. Não, Vader, Rogue One. Tive essa impressão também. Tá doidão. Eu vi um paralelo assim, cara, na hora, assim. Não, eu também. Foi bem legal. Aí a gente tem uma coisa também que é muito poderosa nesse episódio, é o retorno do discurso do Nemik. E a gente não vê isso no resto da série, mas segundo o Partagás ali naquela cena, o discurso do Nemik estava sendo, o manifesto, né, do Nemik estava sendo espalhado pela galáxia, né, e estava difícil de conter. E era justamente na cena que o Partagás vê que estava dando tudo errado e a direção, provavelmente do Bureau de Segurança Imperial, estava chamando a atenção dele, estava chamando ele para uma reunião, que ele provavelmente não sairia por cima, né? Já que tudo deu errado, vazou tudo começou a vazar tudo da Estrela da Morte. Na melhor das hipóteses, ele ia colocar o pijaminha branco. Na melhor das hipóteses, branco e laranja, exato. E aí ele prefere a saída nazista. Né? Quer resolver ali com... Então, sozinho, com os pensamentos dele. Espalhou os pensamentos pela mesa, né? Preciso reunir meus pensamentos aqui. Espalhou outras coisas. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Né? Nossa, foi... Eu precisei... Da primeira vez que eu vi, eu precisei rever essa cena. Porque eu não acreditei que ele ia fazer isso. Porque eu fiquei pensando, sério? Tipo, é muito louco como os caras, essa galera imperial e tal, eles... E até o próprio Luthen, né? O Luthen fez isso também. Sim. Não existe saída, sabe? A saída mais fácil é a morte, sabe? Sim, mas eu vejo isso como saídas diferentes. O Luthen, ele faz isso porque ele sabe da tortura que ele vai ter, a tortura que ele vai sofrer é para ele abrir o bico. Sim. O outro não. Partagás ele vai só sofrer. É verdade. Ele vai só sofrer. É desonra, tipo, eu fiz errado aqui. É meio que aquela filosofia do seppuku, né? Será? Você acha? Perguntando aqui, uma pergunta, tá? Tipo, me envergonhei o que eu acredito, envergonhei a todos à minha volta e a saída sou eu resolver essa vergonha sozinho. É isso aí? Pode ser. Tá. É uma pergunta mesmo. Mas eu não sei, eu não sei se ele tá buscando a honra ou ele tá buscando só uma morte mais rápida. Essa que é a questão, entendeu? É mesmo, né? Eu acho que o lance dele é assim, tipo, cara, eu não vou pra lá pra ficar sofrendo na mão desses filhos das putas que fazem as coisas que eu faço. Eu sei o que eles fazem. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Real. Então foi uma saída covarde. Eu acho. Eu não vejo honra ali não, cara. É isso aí. Bom, todo esse episódio, ele é pra que o Cassian faça o que a gente vê ele fazendo em Rogue One, que é encontrando o Tivik,
E é mencionado várias vezes que o Tivik tá ligando, ó, tá ligando aqui de Jeddah, só quer falar com você, não sei o que lá. E o Bail Organa é um cuzão. O Bail Organa de você sai, você faz o que você pensa que tem que fazer, pega a U-Wing, vai resolver as coisas com o Lúthien lá, o Lúthien esse que mais atrapalhou do que ajudou, e agora tá pensando, não, você está de castigo, você não vai decolar. Bail Organa, foi por isso, Alderaan explodiu, foi pouco. Tá, Bail? Não, sacanagem. Isso? Brincadeira. Que zoeira, isso? zoeira. Mas fiquei com raiva do Bail Organa, o Bail Organa foi cuzão. Concorda comigo, ele foi cuzão. Ele tá preocupado só com o dele, né? Olha no que deu. Não deu muito certo. Mas precisou a Mon Mothma, né? Dips! Falou assim, não, vai, eu deixo ali. Foi bem isso mesmo. Os senadores, mesmo a galera do Rogue One aparece lá, o Rados, o senador lá, aquela senadora lá de Dourado, o senador lá que aparece no Sherlock também. Essa galera toda tá em Rogue One. E é sempre uma galera que não acredita em nada. Por isso que a rebelião demorou de ganhar. Por causa desses senadores aí. Não, isso é absurdo. Estrela da Morte, que absurdo. Arma, que absurdo. Império fazer fascismo, Você acha que eles vão absurdo. fazer isso? Você acha que eles vão fazer isso? Você acha, Imagina. né? Tipo, o Império, Palpatine. Pô, não vai. E fez. Então, Papa. assim, Oi! Que mais que a gente teve? E aí é isso, tipo, acho que é um episódio bem de encaminhamento, né, Folas? Porque assim, o clímax de Endor, no final das contas, ele se chama Rogue One, né? Exato. Então o Endor, as 2 temporadas, elas servem justamente como um prelúdio para Rogue One. Então, é um final que na hora que acaba, e ainda eles conseguiram colocar uma desculpinha ali no final, acho que a gente nem precisa entrar em detalhe do que é que acontece, o que eles mostram. Pode mostrar, pode falar. Agora ou no veredito? Não, mas fala agora, você já tá com a gente até o final. Já tá com a gente, já Você tomou... afinou até a voz, tá nervoso. Não. Bix tem um mini Cassian. Pam. Não era isso? Era isso. Então, é isso. Precisava. É só porque a gente ficou puto que o Cassian morre e aí não tem continuidade, aí agora tem um rebento pra continuar aí. Mas continuar o quê? A Primeira Ordem? Resistência? Ele tem a força. Cláudio Andor. Vai pra frente os midichlorians dele? Ele tem a força? Ele não tem um pouquinho da força? Todo mundo tem. É. Todo mundo tem, mas é porque ele é isso, ele é um mensageiro, segundo aquela curandeira da força. Ele é um mensageiro, ele leva as coisas. Então ele bota as coisas para acontecerem. Ele faz o quê? O Rogue One se desenrolar para ter uma nova esperança. O filho dele, será que vai ter algum tipo de participação mais ativa na resistência? Não sei, deu errado. Né? Mas eu gostei da Bix ter um rebento do Cassian, também fortalece o argumento dela de ter ido embora, né? Dela ter seguido em frente, porque o Cassian queria abandonar tudo da luta por ela. Ela talvez já percebendo que estava grávida e também vendo que o Cassian ia largar tudo pelo ideal de estar junto dela, ela viu, não, a luta é mais importante. A força da rebelião é mais importante ele estar lá. Exato, a rebelião precisa de você, eu preciso também, mas o que a rebelião precisa é mais importante do que eu. E aí ela... No fim das contas, tipo, o futuro deles como família, né, não todos juntos, mas tipo, ela com o filho, por exemplo, depende de uma galáxia mais livre. Exato. Que não vai acontecer se o Cassian ficar com ela. Né? Tipo, é isso, meio que nisso que ela pensa. E é triste ela falar, eu vou te encontrar. Em algum lugar, em algum dia. Infelizmente não nessa vida, Bix. Só se ela alugar o DVD. Ô, Blu-ray, eu perguntei pra Adriana, e aí, não quer voltar não? Ela, eu tenho medo de fazer besteira. Aí eu, não vai fazer besteira. Você, Adriana, não vai. Aí ela, não vou, né? É uma fofa maravilhosa. Que legal. Um beijo, Adriana. Te amo. É isso. 10, 11, 12, Andor. Eu acho que é isso. É um final, tipo, de certa forma, anticlimático. Né? Mas é justamente porque ele serve como uma cola, uma junção ali, aquela peça final que você coloca para ver o quebra-cabeça inteiro montado em cima da mesa. É prazeroso,
Mas acho que o mais importante, cara, é a jornada que você teve juntando, fazendo tudo isso. Sim. Não é a última peça do quebra-cabeça, que ela não é mais importante do que a primeira, do que a 10ª, enfim, você entendeu já a metáfora, né? Exato, o que importa são os amigos fazendo pelo caminho, é isso que você tá querendo dizer. São os Andors que a gente faz pelo caminho. É isso, concordo 100%, voto com o relator, tem mais detalhes desses episódios que a gente não mencionou aqui, né, foi de passagem, mas tanta coisa que aí já deu meia hora de vídeo já, Meia né? hora de vídeo, você já deve estar cansado da nossa cara, mas não cansa não, porque tem mais, que a gente agora vai fazer o veredito de Andor, temporada 2, como da série como um todo, eu acho, né? Sim, isso aí. Plenamente Quantos justo. ovos? Você vai descobrir daqui a pouquinho. Então deixa seu comentário aí pelo que faltou dessa análise e a gente se vê no veredito e nos próximos vídeos do Omelete.